Qual é o erro que só bons pais cometem? Sabe aquele pai que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou? Com certeza, este erro aqui, este pai não vai cometer. Mas você que clicou neste vídeo, há uma grande chance de que você seja esse bom pai. Afinal de contas, os maus pais, eles não estão nem aí para os filhos. Eles não querem melhorar a eles mesmos. Eles não clicariam num vídeo desses. Eles clicariam em algum vídeo tipo sentadona e alguma coisa nesse sentido. Mas se você clicou, é porque provavelmente você pensou, puxa, será? Meu Deus, eu não quero cometer erro com meu filho, eu não quero atrapalhar a vida do meu filho. Se você é alguém que ama o seu filho e quer ajudá-lo, você tem a chance, sim, de ser esse bom pai e de estar cometendo este erro que eu vou falar aqui. Portanto, fique comigo até o final, deixe uma curtida aí, comente qualquer coisa e me ajude a impulsionar o vídeo. E bora para mais um vídeo. Qual é o erro que, na minha opinião, só bons pais podem cometer? É o erro de ser exigente demais, de não ser misericordioso com os erros de nossos filhos. Vamos lá! Há sempre dois lados aí da mesma moeda. Eu já fiz aqui vídeos falando sobre a gente ser exigente, e a gente precisa ser mesmo. Já falei várias vezes e continuo afirmando a mesma coisa. O mal dessa geração é que não exige nada dos meninos. Depois que Stanley Hall criou a ideia de adolescência, porque antigamente não tinha isso. Ou você era um menino, ou uma criança, ou você era um homem. E aí criaram a adolescência, a época em que o menino pode fazer o que quiser. É um absurdo. Eu estou para fazer um vídeo para falar sobre a questão do trabalho infantil, de como antigamente, como a Bíblia vê a questão do trabalho em relação à criança. Me cobrem aí para gravar esse vídeo. Mas enfim, então a gente vive hoje nessa época em que não pode exigir nada da criança. E quando exige só bobeira, né? Lembra quando eu já contei aqui para vocês que me acompanham há mais tempo? Eu fui com meu filho a um jogo de futebol, um campeonato, e lá na fila eu já vi, na fila para entrar no estádio, o pai falando pro menino, a gente veio aqui só para divertir. E eu já olhei pro meu filho e falei, não, a gente veio aqui para ganhar. Que papo é esse? Que negócio é esse? Ué, isso aqui é um jogo. É um jogo, então é para ganhar. E o resultado, perdemos. Mas é da vida, faz parte perder. É um medo tão grande, né, de perder que nem competem. Não, a gente precisa exigir sim, e eu falei, dá o seu melhor lá, não vem com esse papinho não de já aceitar a derrota antes de começar. Não, vamos lá e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor. E se no final constatar que perdeu por culpa sua, avalie e fala, eu errei aqui e pronto, final e acabou. Mas é uma geração tão dodói, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Na minha igreja eu já vi vários casos de meninos que, por exemplo, aprenderam a tocar um instrumento porque os pais são exigentes. Né? Domingo mesmo um pai estava contando isso, o pai não sabia nada, mas colocou o moleque para fazer violão e falou, você vai estudar 1 hora, e se você me enganar, você não treinar corretamente, você vai ver, rapaz. Tem que exigir mesmo, não por acaso está lá o Joaquim, uma belezinha, a irmã dele canta, a irmã canta, não é o Sandy Júnior não, mas a irmã canta e o menino toca ali, e uma beleza. E por quê? Porque teve um pai ali falando, ó, é assim, e teve uma mãe ali pegando, exigindo. Então a gente precisa sim, esse negócio que não pode exigir nada, tá errado. Por outro lado, e esse é o tema aqui do vídeo, esse é o tema do vídeo, ser exigente demais também é ruim. Eu já falei isso lá no meu curso de Criação de Filhos, criar filhos é essa coisa de que você tem que ver o seu filho como um elástico mesmo. Esticar demais e pode estourar, mas deixar frouxo também você não estará utilizando todo o potencial daquilo ali. Então a gente precisa disso. E aqui hoje eu quero falar sobre não esticar demais. Muitas vezes, o bom pai, ele quer tanto que o filho melhore, e às vezes, não é nem por motivo ruim, do tipo, para que o filho seja melhor que os outros. Não, é um motivo piedoso de querer que o seu filho seja um cristão genuíno, de que ele seja santo, de que ele seja piedoso. Muitas vezes nós queremos isso, e isso é uma coisa boa, mas o capeta pega até as coisas boas para o mal, não é? Ele não pega até, por exemplo, o sexo é uma coisa boa, mas ele não leva para o mal? Então ele pode pegar esse bom desejo que o bom pai tem, que é de que o seu filho seja piedoso, de que o seu filho seja santo, e pegar isso e transformar para o mal. Gente, lembre-se sempre disso, como que Satanás, ele pega as coisas boas, e como que ele pode levar para o lado ruim. Por exemplo, lembra de Neustan? Deus falou, ó, todo mundo que olhar para aquela serpente de bronze ali vai ser curado. Diz o texto que logo em seguida o povo já tinha feito daquilo ali, nem chamava Neustan, quando Deus era só uma serpente, não tinha nome, não tinha nada, mas depois deram o nome e estavam cometendo idolatria. Deus não errou.
Mas olha, o povo pegou uma coisa boa e transformou em uma coisa ruim. Nós fazemos isso o tempo todo. E aqui, isso é uma coisa boa. O desejo dos pais de que os seus filhos sejam santos e piedosos. E muitas vezes é um desejo santo mesmo. Como eu acabei de falar, não é para que o... Porque tem muito pai, né, lá no mundo. Ele quer que o filho dele seja comportadinho, então, mas é para impressionar os outros, não é por um motivo piedoso. Mas muitos pais cristãos têm um motivo piedoso de que os seus filhos sejam piedosos para a glória de Deus. E o Satanás, o capiroto, ele pega esse bom desejo, esse bom objetivo dos pais e leva para o mal. E leva para o mal. Como assim? Quando nós nos tornamos exigentes demais com os nossos filhos. Provérbios declara que a tolice está ligada ao coração das crianças. Ou seja, faz parte da natureza humana. Isso significa dizer que até bons filhos, eles vão fazer coisas horríveis. Vão fazer. A Bíblia fala, gente, de heróis da fé. Homens maduros que fizeram coisas horríveis. Imagine então as nossas crianças. Imagine então os nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado para que, em nome de um zelo, a gente não se torne fariseu. Fariseu e pior, fariseu dos nossos próprios filhos. Isso aqui não é um incentivo para você tolerar, fingir que não está vendo os erros, se tornar indolente em relação aos seus filhos, mas simplesmente para que você se torne misericordioso, que você seja exigente, mas que ao mesmo tempo você seja misericordioso, porque não é exatamente isso que a gente vê em Deus conosco. Acho que é o segundo capítulo do curso Criação de Filhos, eu falo sobre isso, sobre o Evangelho na criação dos nossos filhos, sobre o caráter de Deus, como Deus Pai é, nós devemos ser. Deus, ele é irado contra o mal, e ele dá manifestações grandiosas de ira contra o mal, e ao mesmo tempo ele é profundamente misericordioso. Ele pega Davi, ele pune Davi de uma maneira pesada, Davi adultera, e a partir daquilo ali, Deus diz, olha, o sangue não vai mais deixar de escorrer na sua casa. Deus foi profundamente justo, ele deu uma punição pesadíssima a Davi. Ao mesmo tempo, ele foi misericordioso, ele disse, eu te perdoo, você não vai morrer. Olha como que a gente precisa ser como Deus é. A justiça está aqui e a misericórdia também. Então, a gente precisa se lembrar disso. Não é que a gente vai tolerar e se tornar pais indolentes e usando isso como desculpa, dizendo, tá vendo, estou sendo misericordioso. Não, isso é pecado. A gente precisa disciplinar os nossos filhos, a gente precisa puni-los quando eles estão errados. Mas, por exemplo, não punir por conta dos outros. Muitas vezes nós fazemos isso, a gente está tão preocupado, mas olha o outro ali, mas o seu filho está num processo de transformação, ele não vai mudar do dia para a noite. E aí, porque ele fez algo errado ali na frente dos outros, você às vezes aumenta a dose da punição, da disciplina, por conta dos outros. Isso é pecado, pecado no seu coração. Muitas vezes nós disciplinamos por ego. Nossa, o que vão dizer de nós? Pelo amor de Deus, é assim, os nossos filhos vão nos envergonhar. Eles vão fazer feiuras que irão nos envergonhar. Mas você deve se lembrar do seguinte, você está disciplinando o seu filho para o bem dele, para que ele seja transformado, e não para descontar a sua raiva. E é isso que muitas vezes a gente pode fazer, como se a gente estivesse vingando da criança. Não é a punição, a disciplina, é uma vingança. E não pode ser isso. O vingador é Deus. Nós estamos aqui para punir, para disciplinar, para que eles se aprumem. E não para que a gente descarregue a nossa mágoa nos nossos filhos. Muitas vezes também, justamente pelo desejo de que os nossos filhos sejam piedosos, nós podemos exceder na punição por não confiar em Deus. Como assim? Eu já tive a seguinte experiência algumas vezes. Você ensina para o seu filho a mesma coisa várias vezes. E o que acontece? Ele não faz, vai lá e erra pela milésima. E aí você quer tanto que aquela plantinha cresça que você puxa e acaba arrancando. Ou seja, você pode exagerar na dose. E simplesmente porque você está achando que você, o pai, é Deus, que você tem o poder de transformar corações, você não tem. E é isso que a gente precisa aprender a fazer, ter fé. Que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, que nós precisamos amar, educar, ser misericordiosos, disciplinar. Tendo feito isso, mais ou menos aquilo que o salmista fala, né? Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Trabalhou durante o dia? Fez aquilo que estava ao seu alcance? Vá dormir em paz. Deus vai suprir você financeiramente. A gente pode fazer essa aplicação em relação aos nossos filhos. Fez tudo o que você podia? Disciplinou? Na medida correta? Acabou. Eu sei que você vai ficar chateado, você vai sair dali chateado. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Chateado porque, puxa vida, a gente olha o que ele fez errado de novo. Mas vai,
disciplinou, acabou. Porque às vezes você fica lá ainda, você disciplina e fica falando, mas de novo, mas não sei o que lá, blá, blá, blá. Você já disciplinou, acabou. Eu já fiz isso. Aí você já disciplinou, você já falou, mas por que você fez isso? Mas meu Deus do céu, e não sei o que lá, e bababá, e bababá. A gente está ali tentando fazer com que a plantinha cresça na força do nosso braço. Ninguém muda o coração dos homens, só Deus. Você é um instrumento de Deus para isso, mas é só um instrumento. Você não muda ninguém. É Deus quem faz isso. Inúmeras vezes, pais estão angustiados com o comportamento dos seus filhos, com as dificuldades que eles têm, porque eles estão sendo incrédulos. Porque não estão confiando, descansando em Deus. Faça aquilo que é o seu máximo, o seu melhor. Tendo feito isso, lembre-se, é Deus quem faz. Lembra de Elias? Elias ele foi orar, ele desafiou os profetas de Baal a orar a Deus para ver quem responderia com fogo. Elias preparou o altar, ele fez tudo que estava ao alcance dele, depois ele jogou água por cima. A madeira ficaria umedecida, atrapalharia a questão de pegar fogo. Provavelmente, o que a gente tem aqui é o seguinte, é como se Elias ele fez todo o trabalho dele, cortou a lenha, ele cortou a madeira, empilhou, arrumou, fez tudo, depois jogou água, como que dizendo, no final das contas o meu trabalho não é nada, Ele é o Senhor, é Ele quem faz as coisas. A obra é dele, a glória é dele. Paulo disse isso. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. A nossa fé está baseada nele. Inúmeras vezes, nós como pais, nos esquecemos disso. De que é Deus quem muda o coração. Lembra da profecia, da promessa da nova aliança? Eu, Senhor, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne e farei com que os meus filhos andem nos meus caminhos. Quem é que faz então? Deus usa a mim e a você, sim. Mas quem é que faz o seu filho andar nos caminhos de Deus? É ele, não é você. Inúmeras vezes você está puxando a plantinha, no bom desejo de que ela cresça. Parece que ela não está crescendo, você vai lá, você rega, você faz tudo e a plantinha não cresce. Aí você no desespero, não faça isso. Eu já cometi esse erro, peço a Deus para me ajudar para não cometer. Justamente porque a gente quer tanto que eles caminhem corretamente, muitas vezes a gente faz isso. Então esse é um erro que os bons pais podem cometer. Quer dizer, só os bons pais, porque o mau pai, meu amigo, não tá nem aí. Eu lembro quando eu era garoto, e lá em casa eu nunca briguei com meu irmão. Nunca, 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 nunca. Não porque não quis. Eu já quis várias vezes. Um dia ele deu uma pedrada na minha testa, você acredita? É brincadeira, ele é mais novo que eu. Mas não era pra acertar, né? E não era mesmo, dava pra ver no olho dele que não era pra acertar, mas acertou na minha testa. Eu queria matá-lo. Mas eu sabia que na minha casa não havia essa possibilidade. Eu brigar com meu irmão, eu ia sair morto. Eu sabia disso. E eu tinha inveja. Eu via os meus colegas dizendo que eles saíam na porrada um com os outros. Eu falava, que família feliz. Comigo, isso não era possível de forma alguma. Enfim, eu tô contando essa história para ilustrar o que eu acabei de falar, que há erros que só os bons pais cometem. Por quê, né? Naquelas famílias lá, eu falava, gente, que família deliciosa essa aí, a gente pode sair na porrada, os irmãos. Na minha não podia, porque eu tinha um bom pai. Então, ou seja, porque nas outras eles não estavam nem aí pra nada, nem aí pra nada. Então, é justamente nessas famílias onde os pais têm o bom desejo de ajudar os seus filhos, é que a gente pode cometer esse erro de exigir demais. Lembre-se, nós somos pecadores. Como Paulo define o amor? O amor é paciente. Lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia está ao lado do perdoa as nossas dívidas. Né? Perdoai as nossas dívidas. Ou seja, nós somos pecadores. Nós adultos mudamos instantaneamente? Não. Então por que você espera que alguém menos maduro do que você, que é o seu filho, ele iria mudar mais rápido que você? Então, eu estou partindo aqui, assim, do pressuposto de que nós somos maus. Quem somos? A resposta a isso vai determinar tudo. É por isso que a psicologia não pode ajudar, porque para ela a perspectiva é outra, o homem é bom. No meu curso Criação de Filhos eu explico isso, como que tantos pais cristãos são influenciados pela psicologia sem saber e por isso estão tendo dificuldades com seus filhos. Esses meus cursos são tão importantes que esse mesmo de Criação de Filhos, o pastor Rafael César, acompanha o pastor Rafael César, ele perdeu a rede social dele, uma rede social dele, por falar algo que eu falo lá no meu curso, que não dá para falar. Né? É terrível, é terrível. Aí você nota a importância dessas aulas dos meus cursos, porque não posso falar em outro lugar, a não ser lá, porque em outro lugar a gente... Então hoje o curso está em promoção, só R$ 165 para você que está assistindo esse vídeo. O link está aqui na descrição, apenas R$ 165, você pode parcelar em até 18 vezes. Aproveite,
essa promoção e adquira o curso. Eu tenho certeza que vai ajudar demais na criação dos seus filhos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.